Pessoal, então, continuando aqui no segundo bloco, dentro desse tema de manejo da fertilidade do solo, um ponto muito importante, que eu gosto de falar sempre quando a gente vai falar da calagem, é essa questão que vocês estão vendo aí, do operacional, né? A gente tem muitos desafios ainda, seja ele nas faixas de aplicações, né? Às vezes a aplicação não é muito bem realizada, tá? Não passa apenas pela regulagem do equipamento, mas às vezes a condição momentânea, climática, vento, algo nesse sentido, que acontece esse tipo de faixa nas aplicações. E também no processo de incorporação desse calcário. Então, isso daí são medidas que a gente tem que tomar muito cuidado para evitar isso daqui, ó. Então, são manejos que a gente faz lá atrás que vai ficar refletindo no hoje e por muito tempo, né? Então, a gente consegue ver muito bem aqui nessa situação, ó. Do lado de cima aqui, nós temos aqui uma área que foi aberta pelo novo dono, né, novo proprietário, e aqui um novo dono antigo, né, dessa área. Então, vejam que, por muito tempo, essas faixas vão ficar aí na minha área, né? Então, e dificilmente a gente vai conseguir corrigir uniformemente essa área. Então, tomar muito cuidado para que isso não aconteça. Importante também dizer a vocês que dentro do manejo da calagem, a gente tem um efeito muito alto do sistema de produção sobre esse benefício, né? Então, vamos dar uma olhada aqui também, um experimento desenvolvido pela Fundação MT de longa data. A gente tem aqui, ó, um sistema de monocultivo soja pousio todo ano, sucessão soja milheto e aqui um sistema mais avançado, um sistema de rotação, aqui começando com soja braquiária, soja milho, depois soja crotalária. E aqui eu deixei demarcado apenas a dose que não houve, a parcela, aliás, em que não houve aplicação da calagem, tá? E aqui foram doses de 2, 4 e 8 toneladas em superfície, em que elas estão aqui, ó. Eu não demarquei porque não tem sentido, não é objetivo mostrar isso nesse momento. Mas mostrar para vocês o seguinte, percebam que a dose zero, né, numa rotação de cultura, ela está muito melhor do que essa dose zero num sistema de monocultivo e muito melhor do que em qualquer uma das doses aqui que houve, em qualquer uma dessas parcelas que houve aplicação do calcário, tá? Então esse é o efeito do sistema de produção. E quando a gente olha o resultado de produtividade, está aqui, ó, monocultivo, sucessão e rotação, nós temos aqui, ó, percebam que numa rotação, ó, sem calagem, me entregou 65 sacas de soja, enquanto que num sistema de monocultivo, soja pousio, eu tive que aplicar 8 toneladas de calcário e ainda eu colhi menos soja do que num ambiente rotacionado sem calagem. E por que isso acontece? Porque a lei do mínimo não é válida apenas para os elementos, para os nutrientes, também para os fatores de produção, tá? Isso que a gente tem que colocar na cabeça e não deixar de lado. Então, nesse ambiente de monocultivo, a limitação aqui não é pH, não é cálcio, não é magnésio, tá? Tem limitação na fertilidade voltado à biologia do solo e também problemas com nematóides, tá? Então, não é a lei do mínimo apenas para a parte de elementos químicos do solo, tem que lembrar muito bem disso, tá? Agora, existem também outros fatores além do pH relacionados à disponibilidade de nutrientes no solo. Por exemplo, aqui a textura, então um solo com mais argila e menos argila, isso vai me impactar na disponibilidade desses elementos. A densidade do solo, né? Atividade microbiana, matéria orgânica do solo, isso aqui é muito importante, ela vai ditar, eu já comentei isso, o bom funcionamento da fertilidade química, física e biológica desse solo. Capacidade de troca catiônica, né? CTC, e também o sistema de produção que eu vou utilizar. Isso também vai me impactar numa maior ou menor disponibilidade desses nutrientes no solo, mais ciclagem ou menos, tá? Dependendo da cultura que eu coloco, ela tem uma decomposição mais rápida ou menos, então tudo isso vai me impactando também na velocidade em que esses elementos vão sendo disponibilizados no meu sistema, né? Outra regra importante é essa, a gente tem que melhorar dentro do conceito de fertilidade sempre o ambiente subsuperficial, as camadas mais profundas que a gente acaba não atuando com maior efetividade. Então, nesse sentido, a gente recorda muito bem do sulfato de cálcio, o gesso, né, que ele vem com esse intuito, tanto de fornecer cálcio em profundidade, aqui nós conseguimos ver na linha vermelha sem gesso,
na linha verde com uma dose de 2,7 toneladas e até uma dose, não é recomendada obviamente, mas uma dose muito alta de 11 toneladas. A gente consegue ver um aumento expressivo de cálcio nas camadas mais profundas e uma redução na saturação por alumínio. Se reduz alumínio, o que eu vou ter? Um melhor favorecimento ou desenvolvimento radicular das plantas. E quando a gente pensa em milho na segunda safra, na safrinha, é o que a gente mais almeja, né? A gente não pode ter limitação para que desenvolva esse sistema radicular, porque logo adiante a água vai estar se caminhando para o cessamento. Então, quanto mais raízes eu tiver, maior vai ser esse benefício. Então, vejam aqui nessa imagem, uma imagem com algodão, né? Do lado esquerdo sem gesso e desse lado aqui nós temos 3 toneladas de gesso. Então, vejam o desenvolvimento da raiz desse algodão sendo muito bem favorecida pela aplicação de gesso. O mesmo acontece aqui com o milho, né? Esses dados são do saudoso Djalma, lá da Embrapa. Nós mostramos aqui, desse lado aqui, sem aplicação de gesso e desse lado aqui com aplicação do gesso. Então, veja que a distribuição relativa das raízes do milho, acaba sendo mais uniforme em profundidade em relação a onde não tem gesso, e isso daí é muito importante. Agora, também é importante dizer que a correção do pH, a redução do alumínio, né, o aporte de cálcio em profundidade, não é sinônimo, não é garantia de um bom desenvolvimento radicular, porque eu posso ter outros fatores que vão me limitar esse acesso das raízes, né, no solo, e acaba limitando também esse potencial. Então, a gente tem que pensar em manejo do sistema de produção como um todo. E aqui eu coloco essa imagem, né, uma imagem de soja semeada após uma palhada de braquiária, tá? Então, esse é o nosso desafio. Uma vez construída a fertilidade, os nossos cuidados eles vão ser direcionados, né, ao bom funcionamento do sistema de produção. Eu tenho que ter todos esses benefícios aqui sendo alavancados pelo sistema, pelo aporte de carbono, pela rotação, pela palhada, né? Então, melhorar a fertilidade, aumentar a matéria orgânica, estabilidade de produção, armazenamento de água, prevenção da compactação, a gente vai falar um pouco, né? E também a questão da erosão, consequentemente a gente aumenta a eficiência de uso dos nutrientes. Então, a gente tem que pensar, após a construção da fertilidade, no bom funcionamento desse meu sistema de produção. Nós temos que adotar um adequado manejo do solo. Então, veja essa parcela, após uma chuva de 55 milímetros, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um preparo convencional e do lado direito um sistema plantio direto, tá? Então, percebam que no preparo convencional nós temos já um escorrimento de água ali na superfície, né? Uma infiltração de água sendo limitada, enquanto que no sistema plantio direto nós não temos isso, né? Porque nós estamos numa rotação, né, uma diversificação maior e também numa infiltração de água melhor, né? Então, isso acaba, consequentemente, favorecendo a infiltração aqui, né? O desenvolvimento das plantas também. Então, o nosso objetivo aqui é sempre priorizar o aumento da matéria orgânica do solo, tá? Então, esse é o nosso desafio. E por que nós temos que aumentar a matéria orgânica do solo? Então, vejam aqui o que acontece, ó, que nós temos aqui a densidade do solo, e aqui no eixo X nós temos o aumento da matéria orgânica. Então, à medida que eu vou aumentando a matéria orgânica, eu vou diminuindo também a minha densidade do solo, tá? Então, o segredo para você não levar um solo a aumento de densidade num curto intervalo de tempo é colocar palhada, colocar carbono, aumentar a matéria orgânica desse solo, que isso vai acabar limitando, né, ainda mais você chegar num sistema com alta compactação do solo, né? Isso é importante dizer. Outra questão também é, num sistema plantio direto, aqui um arado, né, e o plantio direto, a gente tem com relação à disponibilidade do elemento fósforo, que acontece no plantio direto aqui, ó, desses pontos em vermelho, né, de 0 a 10, ó, o que acontece ao longo do tempo, a gente tem um aumento na disponibilidade do fósforo. Isso se dá também pelo aumento da matéria orgânica, né? Então, o aumento da matéria orgânica favorece ao longo do tempo a maior disponibilidade e menor fixação do elemento fósforo, tá? Diferentemente do que vai acontecer num sistema convencional, aqui no caso do arado, né? Percebam que não existe esse aumento, tanto de 0 a 10 quanto 10 a 20, com o passar do tempo.
para esse elemento, né? Falando do elemento fósforo, né, e de compactação, a gente tem que sempre prevenir ela, não deixar acontecer, porque a compactação ela vai levar uma ineficiência na absorção desse elemento. Então percebam que esse aqui é uma imagem muito clássica lá do Novaes, né, em que ele submeteu vários tratamentos aqui com doses de fósforo, mas numa densidade de 0,9 para todo mundo, todos os vasos com a mesma densidade. Então percebam que aumentou a dose do elemento fósforo, a soja foi aumentando o desenvolvimento. Agora, quando ele pegou as mesmas doses de fósforo, então aqui embaixo, mas numa densidade um pouquinho maior de 1,3, percebam que já não houve a resposta à adubação fosfatada. E por que isso acontece? Porque a compactação do solo ela vai limitar a difusão desse elemento no solo. Consequentemente, menor absorção e menor desenvolvimento das plantas. A compactação também vai levar numa menor concentração de água, você vai ter menos água disponível e a umidade do solo também afeta a difusão desse elemento. Então, acabam sendo algumas explicações para que a gente tenha para que isso aconteça, né? Então, sempre que tem a compactação, você vai ter menor ineficiência desse elemento. Aqui um ensaio que a gente mostra a compactação induzida, né? E o desenvolvimento da raiz do milho em sistema plantio direto, tá? Nós temos aqui em cima o plantio direto, aqui com 1, 2, 4, 6 passadas de trator para simular essa compactação. E percebam que todas as camadas avaliadas, de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, até de 15 a 20 centímetros, tivemos uma redução aqui de em torno de 84% até 89% no comprimento radicular do milho. Tá? Então, uma limitação muito acentuada pela compactação do solo, né? E se reduz a compactação, vai me reduzir também, quer dizer, se reduz o desenvolvimento da raiz, vai afetar, obviamente, no potencial produtivo. Aqui são raízes de soja, ó. Na parte de cima nós temos um ambiente sem compactação e aqui embaixo raízes de soja num ambiente com compactação. Perceba que o feixe vascular é todo comprometido, né? Aqui nós temos a compactação. Então, acaba limitando em quem? A absorção de água, a absorção dos elementos do solo. Então, acaba sendo prejudicial nessa parte nutricional da soja também pela compactação, né? Aqui em cima, plantio direto, aqui embaixo, o plantio convencional. E aqui nós temos uma resistência do solo à penetração, diversas camadas, né? De até aqui a 40, 60 centímetros. A gente consegue ver aqui no plantio convencional, esses aqui são dados lá do Júlio Franchini, a gente consegue observar que tem uma maior resistência à penetração das raízes, enquanto que no sistema plantio direto, ó, até nessa camada mais profunda de 40 a 60 centímetros, essa limitação não está acontecendo. Então, acaba sendo benéfico aí, novamente, falando desse sistema plantio direto, tá? Agora, a compactação do solo ela não se limita apenas ao preparo convencional. Tem outros fatores que vão influenciar. E aqui eu tenho uma raiz de algodão, falo que está num sistema totalmente confinado, parece que está num vaso, né? Mas está num ambiente aberto, tá? Aqui ao lado nós temos soja também, ó, aqui raiz de milho, em ambientes com uma série de restrição hídrica muito forte, né? E por que isso acontece? Ó, tráfego intenso de máquina, então não é só o preparo convencional por si, principalmente em solo úmido, monocultivo, ou seja, baixo aporte de carbono, né? Baixa diversidade de raízes, ausência de palhada no solo e etc. Então, eu já havia comentado, o segredo para a gente minimizar esse efeito, essa chegada da compactação do meu sistema de produção do meu solo é o aumento de matéria orgânica, tá? Que vai me dar uma resistência muito maior em relação ao ambiente que nós não temos palhada, ok? Pessoal, vamos ficando por aqui no segundo bloco e a gente volta logo mais com o mesmo assunto com o terceiro bloco.